Vamos ver agora o artigo 11 da lei. Ele diz o seguinte: é assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Ou seja, aqui o legislador ele demonstrou que é obrigatório ter a participação do Sistema Único de Saúde na proteção, recuperação e na promoção da saúde aí da criança, e não só da criança. Lembre-se, o Estatuto também protege a gestante. O parágrafo 1º do artigo 11, ele nos diz o seguinte: a criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. Aqui eu peço aos senhores que lembrem novamente, e sempre que puder eu vou falar isso, os senhores lembrem, por exemplo, do artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Seu inciso 3º, ele dita sobre a dignidade da pessoa humana. Ou seja, aqui o adolescente e a criança com deficiência, eles também têm que ser tratados com dignidade. E também, aqui vocês podem fazer uma ligação com o caput, ou seja, com a cabeça do artigo 5º da Carta Constitucional, que ela fala que todos serão tratados em igualdade, todos são iguais perante a lei. E aí vocês vão lembrar também que eu já expliquei para os senhores e para as senhoras sobre a questão da isonomia. Eu peço que vocês pesquisem, façam uma leitura rápida aí na internet ou no material que vocês tiverem sobre o princípio da isonomia, porque ele é de imensa importância para a gente. Isonomia. Pesquisem isso, porque aqui a criança com deficiência ela vai ser tratada com isonomia, ou seja, ela vai ser tratada de forma diferente na medida de suas diferenças, ou seja, para que ela tenha oportunidades iguais às outras crianças. Vamos então agora para o parágrafo 2º do artigo 11, que ele diz o seguinte: incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, então grifem esse gratuitamente aí, àqueles que necessitarem medicamentos, ortoses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. O que o legislador quis dizer? Aquelas crianças que têm necessidades específicas, ou seja, às vezes que têm algum tipo de deficiência, elas têm direito ao tratamento integral de forma gratuita. E se ela precisar de uma prótese, de um medicamento específico, o poder público é obrigado a fornecer. Então, às vezes você escuta assim: ah, mas esse medicamento ele não tem na lista do SUS, e o médico falou que esse é o único medicamento que vai resolver a situação, ou que é adequado para o tratamento. Então, eu peço aos senhores que, se o poder público negou, infelizmente, procure o poder judiciário para que esse direito seja efetivamente garantido, porque a lei, ela demonstra isso, que tem que ser garantido de forma gratuita. Se você chegar e alguém falar: ah, mas esse serviço vai ter que ser pago. Não, é de forma gratuita. Já o parágrafo 3º do artigo 11, ele diz o seguinte: os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Ou seja, incumbe ao poder público nessa situação qualificar e atualizar os conhecimentos dos seus profissionais, porque a medicina está sempre em evolução. Se os profissionais que cuidam aí da criança não estiverem evoluindo junto, o tratamento ficará prejudicado. Já o artigo 12, ele diz o seguinte: os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável no caso de internação de criança ou adolescente. Ou seja, na internação de criança ou adolescente é garantido o direito, ou seja, até o dever, né, de um dos pais acompanhar todo aquele tempo ali
de internação, ou então de um responsável.